Imagine acordar em um mundo onde as regras do jogo não são mais as mesmas. Onde o que era considerado impossível se torna realidade através de uma análise minuciosa e decisões corajosas baseadas em dados. E se eu te disser que essa transformação pode ser aplicada à sua própria vida, mudando como você aborda desafios e oportunidades? Hoje, vamos explorar o poder da inovação disruptiva, revelando como decisões fundamentadas em dados podem reescrever o seu futuro. Se você está pronto para questionar o status quo e desbloquear um potencial inédito, já deixa aquele like e se inscreva no canal para mais insights transformadores. Em um mundo dominado por tradições e intuições cegas, as influências externas como a pressão social e o apego a métodos obsoletos nos mantêm presos. Pense nas empresas que falham porque seguem o que sempre funcionou, ignorando dados que apontam para novas direções. Isso cria um ciclo de estagnação, onde a inovação é sufocada pela rotina e pelo medo do desconhecido. Consequências como perdas financeiras, relações profissionais enfraquecidas e uma sensação de frustração pessoal se tornam comuns. Agora vamos ao cerne dessa jornada, o conceito central de decisão baseada em dados e análise, como mostrado em O Homem que Mudou o Jogo, de Michael Lewis. Esse livro narra a história de Billy Beane, o gerente do time de beisebol Oakland Athletics, que revolucionou o esporte ao usar estatísticas avançadas para construir um time vencedor com poucos recursos. É uma inovação disruptiva que vai além do campo, mostrando como dados podem desmascarar mitos e criar vantagem onde antes havia desvantagem. Essa abordagem não é apenas sobre esportes, ela é um farol para qualquer um que busca transformar sua vida, tornando decisões mais precisas e menos sujeitas a emoções irracionais. Mas o que realmente significa inovar de forma disruptiva? Vamos dividir isso em subpontos para explorar com profundidade. Primeiro, entenda os estágios iniciais da inovação disruptiva. O que acontece quando você começa a questionar as crenças estabelecidas? Como Billy Beane, você precisa identificar os dados escondidos que ninguém está olhando. No livro, Lewis descreve como o beisebol era governado por intuições de olheiros, mas Beane usou a análise para revelar talentos subestimados. Imagine aplicar isso ao seu trabalho. Em vez de seguir o instinto, você analisa métricas para tomar decisões, como um navegador que usa estrelas em vez de mapas antigos. Isso pode mudar sua carreira, transformando incertezas em oportunidades concretas. Em segundo lugar, a importância da análise de dados na tomada de decisões. Por que isso é transformador? Porque, como Lewis destaca em O Homem que Mudou o Jogo, dados não mentem, eles revelam padrões que a intuição pode ignorar. Pense em um empreendedor que, ao analisar dados de mercado, descobre uma demanda oculta e lança um produto inovador. No entanto, há desafios, como o viés cognitivo que nos faz resistir a evidências contrárias. Supere isso ao adotar ferramentas simples como planilhas ou apps de análise, e veja como isso eleva sua eficiência. Uma história fictícia. Ana, uma gerente de marketing, ignorava os dados e perdia campanhas. Ao mudar como Beane, ela triplicou os resultados e ganhou promoções. Terceiro, os sinais de que você precisa de inovação disruptiva em sua vida. Como você sabe quando está preso no antigo? Talvez seja a frustração constante ou o sentimento de que algo não está dando certo. Lewis ilustra isso com um time de Oakland que perdia por seguir tradições falhas. Na prática, observe métricas pessoais, como seu progresso profissional ou satisfação relacional, e use dados para identificar gaps. Conectar isso a tradições de sabedoria como o taoísmo, que fala sobre fluir com o novo em vez de resistir, adiciona camadas de profundidade. O desafio é a sombra do conforto, mas os benefícios incluem clareza mental e autoconfiança renovada. Quarto, desmistificando mitos sobre inovação disruptiva. Muitos acreditam que isso é só para gênios ou empresas grandes, mas, como Lewis mostra, Beane era um gerente comum que usou dados acessíveis. Outro mito, que a análise de dados é fria e desumana. Na realidade, ela humaniza decisões, tornando-as mais justas e baseadas em fatos. Vamos explorar isso com um exemplo prático. Um pai que usa dados de hábitos familiares para melhorar o tempo em casa, criando laços mais fortes. Isso reflete o conceito de Lewis, onde a inovação não é sobre tecnologia isolada, mas sobre aplicação humana.
Quinto, os benefícios e desafios na jornada. Ao adotar decisões baseadas em dados, você ganha uma vantagem competitiva, como o time de BN que venceu com orçamento baixo. Mas há sombras, como a sobrecarga de informações que pode paralisar. Supere isso integrando análise com intuição equilibrada, como sugerido no livro. Uma reflexão. Imagine sua vida como um jogo de beisebol, onde cada decisão é uma jogada. Com dados, você acerta mais home runs. Conecte. Tanto a psicologia como Carl Jung diria, isso desperta o self autêntico, revelando verdades internas. Sexto, como isso impacta as relações e o bem-estar? Na vida cotidiana, decisões baseadas em dados melhoram relações ao remover suposições erradas. Por exemplo, em um relacionamento, analisar padrões de comunicação pode resolver conflitos antes que escalem. No trabalho, isso leva a promoções e inovações que inspiram equipes. Pense em uma metáfora, como uma bússola digital que corrige o rumo em uma viagem tempestuosa. Lewis, em seu livro, mostra como BINI transformou não só o time, mas a cultura do esporte, provando que inovação disruptiva eleva a todos ao redor. Finalmente, sétimo, o caminho para a transformação pessoal. Vamos detalhar um processo em 3 passos. Primeiro, comece coletando dados sobre sua rotina. Anote por uma semana o que funciona e o que não. Como Lewis descreve, BN fez isso com estatísticas. Você pode usar apps simples. Segundo, analise e questione. Identify que padrões e decida com base neles, superando medos de mudança. Terceiro, implemente e ajuste. Teste suas decisões e refine com feedback. Lembre-se da citação de Lewis: os dados não são o fim, mas o começo de uma nova visão. Isso exige paciência, mas os resultados são profundos. Agora, falando de impacto prático, veja como isso afeta sua vida diária. No trabalho, decisões baseadas em dados podem dobrar sua produtividade, como em O Homem que Mudou o Jogo, onde a análise levou a vitórias inesperadas. Em relações, isso promove honestidade e conexão genuína, evitando mal-entendidos. Um exemplo realista: um profissional que usa dados para gerenciar finanças pessoais e alcança independência financeira mais rápido. É como uma ferramenta que transforma a causa em ordem, elevando seu bem-estar geral. Para trilhar esse caminho, lembre-se dos desafios, como a resistência inicial ao novo. Mas, como BN, persista e veja a magia acontecer. Adote ações específicas, dedique 15 minutos diários à análise de dados pessoais e celebre pequenas vitórias. Isso não é apenas sobre inovação, é sobre se tornar o protagonista da sua história. Em conclusão, o poder da inovação disruptiva, inspirado em O Homem que Mudou o Jogo de Michael Lewis, pode redefinir sua jornada. Você tem o potencial para decisões que transformam, quebrando barreiras e alcançando o melhor capítulo da sua vida. Acredite nisso e comece hoje. Me conta nos comentários como você aplica dados em suas decisões, compartilhe com amigos que precisam e veja o próximo vídeo para mais reflexões. Lembre-se, a inovação está ao seu alcance, basta olhar para os dados.